Estamos aqui ao vivo com o Henrique Avancini, direto da África do Sul, para a primeira etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike Cross Country. E Henrique, prazer estar conseguindo fazer esse streaming com você, colocando de pé essa nossa paixão pelo mountain bike de uma maneira que venha contribuir para o esporte, as pessoas que te admiram. E você sabe que eu sou um grande fã seu, acompanho a sua carreira um pouco distante, mas pude estar perto algumas vezes. E eu, queria te dar as boas-vindas aí para esse momento novo do MTB 90, com esse produto MTB 90 Live. E queria que você faça uma introdução de onde você está e o que você fez até agora para chegar na África do Sul e correr a Copa do Mundo em plena forma física. Bom, bacana. Antes de mais nada, prazerzaço falar com vocês. Estou muito feliz com esse novo projeto aí em prol do mountain bike brasileiro. Acho que o MTB 90 é realmente uma nova modalidade de mídia que realmente agrega demais para a nossa história, para o nosso futuro. Então, estou realmente muito feliz com tudo que eu tenho visto, que vocês vêm fazendo. Então, para mim é um grande prazer a gente poder trocar uma ideia. Estou bastante feliz. Agorinha eu falo direto da casa da CFA, aqui em Stellenbosch, na África do Sul. Stellenbosch fica bem perto de Cape Town, bem no sul da África do Sul. É uma região muito legal e que se tornou uma das grandes mecas aí do mountain bike mundial. Pilotos como Christoph Sauser, Nino Schurter, são atletas que têm residência aqui, além dos seus países naturais. E é um lugar onde muitos e muitos atletas usam como preparação para a temporada. Ano passado foi a primeira vez que eu vim fazer uma parte da minha pré-temporada aqui na África do Sul. Mesmo tendo condições climáticas muito boas no Brasil, condições de treinamento na minha cidade que são muito boas, eu acabo vindo para cá algumas vezes. Esse ano eu passei já 4 semanas aqui, em 2 blocos de 2 semanas, fazendo a minha preparação para essa Copa do Mundo e também para o Cape Epic, que será logo na sequência. Então é um lugar bastante especial para o mountain bike hoje, uma infinidade de trilhas construídas especificamente para o mountain bike. Isso é algo que me deixa realmente muito feliz de vir para cá, pedalar nesses lugares maravilhosos e principalmente de ter uma Copa do Mundo aqui, porque a África do Sul vem fazendo muito pelo mountain bike mundial como um todo, e é sobre isso que a gente vai trocar uma ideia agora. E avança, falando bem da África do Sul, que perdeu o Bury Stanner, que era teoricamente a referência da África do Sul no esporte, né? A gente no ano passado viu você dar um show aqui para o Brasil no Cape Epic, né? E você teve uma temporada bastante consistente, encaixando um top 10 em Andorra. E, no final do ano você bateu o recorde de audiência, conseguindo um histórico 4º lugar no Campeonato Mundial na categoria Elite, que é de longe o maior resultado que um brasileiro teve. Você falou da África do Sul como uma boa cidade preparatória para chegar na Copa do Mundo, né? Em forma. E como é que você lida correr cross country e ao mesmo tempo, na sequência, emendar uma ultramaratona? Bom, ano passado eu tive a chance de me preparar um pouco mais especificamente para o Cape Epic, mas eu não cheguei a fazer realmente uma preparação que a maioria dos atletas fazem, né? Uma preparação completamente voltada para uma prova de 8 dias. O Cape Epic ele é muito peculiar porque alguns atletas se preparam durante 4, 5 meses para essa prova, para esses 8 dias. E isso é uma preparação um pouco diferente. Eu ainda busco balancear a temporada como um todo. Então, basicamente, esse ano eu venho me preparando para competir cross country. Vai ser um ano que eu vou tentar dar uma atenção um pouco maior ao cross country, fazer a temporada toda da Copa do Mundo. Mas, obviamente, quero incluir o Cape Epic e vou correr em boa forma. Estou numa forma muito boa. Só não fiz uma preparação extremamente voltada para o Cape Epic. Então, basicamente, são 2 modos de se preparar, né?
ou você chegar em forma para a competição, que é o meu caso, ou você se preparar realmente, especificamente para aquela condição que é a KPF, que enfim, é completamente específico, 8 dias, com a variação de distâncias de um dia para o outro. Então, eu acho que esse ano vai ser bem interessante a competição, ainda mais do que foi ano passado. Ano passado foi uma prova completamente controlada pelos pilotos cross-country, na primeira metade principalmente por mim, pelo Fumic, na segunda metade principalmente pelos pilotos da Scott, com a liderança do Nino e do Stirnemann. E esse ano a gente tem um pelotão ainda mais agressivo, mais atletas do cross-country, a gente tem a dupla francesa Koretsky-Sarrur da BH, então eu acredito que será uma prova ainda mais agressiva, e principalmente porque esses atletas estarão vindo de uma Copa do Mundo na semana anterior. Então é diferente de qualquer outra edição do KPF, porque geralmente os atletas de cross-country que competiram no passado no KPF, que eles usaram o KPF como uma preparação de qualidade para a temporada. Esse ano, esses atletas que vão competir o KPF, que já chegam com uma carga competitiva, inclusive com uma Copa do Mundo nas pernas. Então acho que isso vai mudar ainda mais o andamento da prova, e eu estou bastante motivado para ver e animado para ver como é que as coisas vão andar, porque eu acredito que vai ser um belo show para o mountain bike. É isso que eu espero quando eu olho para o perfil de etapas, pro start list. Eu acho que vai ser realmente uma edição histórica para o KPF e para o mountain bike mundial como um todo. Bacana, Henrique. E tô vendo aqui os comentários no Facebook, né? Rafael Silva, Pablo Couto, Júlio Barreto, Enildon Fernandes, Ítalo Juan, Alandino Santos Souza. Uma das perguntas que eu já vi aqui o pessoal perguntando é sobre a transição para o grupo Shimano, né? Que esse ano patrocina a CFR. Agora, qual foi a maior diferença que você sentiu em relação aos dois grupos e na questão dos freios? Isso é uma dúvida bastante recorrente, né? E eu, sendo muito sincero, eu passei praticamente uma vida em cima do SRAM, né? Desde 2009 eu piloto transmissões, freios, algumas vezes sim, algumas vezes não, mas a transmissão que eu utilizei desde 2009 foi SRAM. Então eu não tinha muita familiaridade já com os grupos Shimano atuais. A única coisa que eu sabia é uma crença já bastante consolidada, é que os freios da Shimano são os melhores do mercado. E a primeira vez que eu testei os freios, eu realmente gostei bastante, ainda antes da virada do ano, mas não foi uma diferença super chocante. Os freios são melhores, são os melhores freios que eu já utilizei, mas não foi o mais chocante para mim. Acho que eu criei até uma expectativa tão grande em respeito à frenagem do Shimano que não que eu tenha tido uma impressão negativa, mas eu esperava até um pouco mais. Os freios são bons, mas o que eu realmente gostei foi a transmissão. Acho que muita gente até se choca um pouco quando eu falo isso. O funcionamento da transmissão eu acho muito mais confiável do que o SRAM. Assim, isso eu falo com clareza. Quem me conhece sabe que eu não sou um cara que vende a minha opinião. Eu testo primeiro o material e se eu acho que é realmente bom, eu uso ou não. E eu acho que é assim que o atleta profissional deve ser. E eu fiquei muito, muito feliz com o funcionamento dos câmbios Shimano, porque o SRAM assim, sentia um pouco mais de sensibilidade. Ele perdia um pouco a regulagem, às vezes, dependendo da condição, um pouco mais de poeira. Então, às vezes, numa prova como o KPF, as mudanças não eram tão lineares ao longo de uma etapa inteira. E o Shimano eu só sinto que eu posso cambiar com menos carinho um pouco. O grupo aceita muito mais, um pouco mais de grosseria, assim. Então, a nível competitivo, isso é uma coisa legal, é uma coisa que eu tenho sentido bastante positivo. Enfim, no geral está sendo um relacionamento muito legal, que no meu caso, no caso da equipe com a SRAM, era um pouco desgastado já, por alguns
equipes, elas obviamente, elas... Legal, avançar. Estamos aqui. Alô? Pequeno problema técnico, mas já Vamos voltou. lá. E, bom, resumindo, você acha que realmente a mudança do grupo, ela é realmente dois tipos de conceitos de transmissões, mas que a durabilidade do Shimano, essa sequência do Shimano te deixa mais confortável aí. E o Shimano eletrônico, o XTR Di2, você está usando? A gente testou pré-temporada, ambos os grupos, e foi uma escolha da equipe optar pelo mecânico. Então isso também é uma outra coisa que eu acho que é legal. Às vezes o pessoal do Brasil tem muito essa crença de que o atleta usa o que ele é pago para usar, e não é bem assim. A gente usa o que faz a gente performar da melhor maneira possível. Então, entre o mecânico e o eletrônico foi também isso que aconteceu. A gente testou os dois, o eletrônico é legal, mas a gente, até pela transição saindo do SRAM, a gente preferiu optar pelo grupo mecânico. Mas está sendo legal, como eu estava falando, também existe o relacionamento, entre aspas, político das marcas com esses fornecedores, que são os dois grandes fornecedores chaves para os atletas, né? Os dois grandes equipamentos que são mais variáveis são as suspensões e os grupos. Então, para a equipe, às vezes é muito bom você ter um relacionamento mais próximo, você consegue ter acesso a novidades com maior facilidade, acesso a alguns testes com maior facilidade. Isso para a gente, que às vezes busca um ajuste muito fino, para uma equipe que está pensando em competir bem uma Copa do Mundo, ajuda muito. E eu acredito que o relacionamento da Cannondale com a SRAM já estava um pouco desgastado nesse sentido. Então isso também influencia muito na vibe da equipe e, consequentemente, no estímulo do atleta de estar trabalhando com a marca ou não. E no meu caso específico, eu fiquei super feliz também por tudo que a Shimano faz no Brasil. É uma marca muito ativa em termos de fomento ao esporte como um todo, em termos de fomento à bicicleta como um todo no Brasil. Então eu fiquei feliz porque agora eu posso ficar um pouco mais próximo da marca no país, e isso para mim é muito legal, me deixa muito feliz. Legal, avançar. Agora vamos falar de um assunto que também envolve transmissão, mas é referente à relação de marcha, né? Você deve estar usando aí, acho que é 1.11, né? No seu Shimano, com a catraca máxima de 42, eu acredito. Quando o Eagle entrou no mercado com o dente de 50, eu ouvi uma vez você comentar comigo que vocês nem usavam os 50 durante as World Cups. E isso também me deixa perguntando que tipo de relação de coroa você vai usar no Shimano, uma vez que você não tem essa grande escala dos 50 atrás. Mas você já não usava os 50 atrás. Você vai andar de 38? Bom, tem uma diferença muito grande, não só dos extremos, né, mas do gap entre os cassetes. O Shimano eu tive que me adaptar muito com os gaps menores, e como você sabe, antigamente com o SRAM, o que muitos atletas da Elite fazem com o Eagle é limitar os 50, principalmente para as Copas do Mundo de cross-country. Você limitando 50, você consegue diminuir o alcance do cage, né? E com isso as mudanças elas ficam muito mais precisas. Esse cassete 50, que enfim, é uma utilidade muito legal, principalmente para o público amador que ganhou a possibilidade de andar com uma bike single com a transmissão eficiente. Para o atleta de elite, às vezes não é uma coisa tão eficiente e limitava muito a funcionalidade do câmbio. Então a gente limitava, travava os 50 e a gente só utilizava até o 42. Então basicamente a relação que eu usei durante a temporada de 2017 inteira foi 10-42 com a coroa 38. Eu competi o ano inteiro com a coroa 38. O que muda para mim no Shimano, no momento, eu cheguei a estar até o cassete 40 com a coroa 38, eu venho usando a coroa 38 em todos os treinamentos, competições que eu fiz agora também no Shimano. A única diferença que a gente tem é o COG final, que sai de 10 e vai para 11.
Isso também dá uma diferençazinha no saldo entre os cassetes, no meio do cassete. E eu tenho usado entre o 40 e o 42, o 40 XTR ou o 42 XT para as provas de cross-country. E para o Cape Epic, o que a gente faz, a gente tira o cassete e coloca um cassete 46 atrás, um 1146, e mantém a coroa 38. Num pelotão, principalmente no Cape Epic, a gente precisa dar uma marcha final grande, então a gente precisa desse 3811, porque em alguns momentos a gente anda com frequência acima de 50, 55, até 60 por hora em trechos que você tem que aplicar torque, então você precisa de uma marcha um pouco maior, e o 46 não é nem uma marcha necessária em termos de dificuldade do terreno. O Cape Epic ele é uma prova que você não afronta trechos tão íngremes, tão duros, mas é uma prova disputada em um solo muito, muito hostil, em um solo que geralmente são muito rochoso, muito solto, arenoso em alguns casos. Então, quando o terreno fica realmente muito íngreme, você não consegue pedalar de qualquer jeito. Então, você não chega a precisar de uma marcha muito reduzida. O 46 ele é mais uma situação de, às vezes, em um pelotão, quando um atleta tem uma marcha mais reduzida, e aí ele faz o uso dessa marcha reduzida para reduzir a velocidade. Então, o pelotão de elite ele anda de uma maneira muito instável, ao contrário do que muita gente acha, que a gente anda forte o tempo inteiro. A prova é muito estratégica, então a gente anda muito no limite, sai do limite, muito no limite, sai do limite. E você ter uma marcha mais leve, às vezes possibilita você, quando num trecho um pouco mais lento, um trecho de subida, você poder cadenciar um pouco mais, você não precisar travar quando o pelotão não está andando rápido. Então essa que é a necessidade da gente colocar esse cassete um pouco maior pro Cape Epic. Para as provas de XC, provavelmente eu devo fazer a temporada inteira com esse 42 ou 40 mesmo. Certo, Avança. Tá super boa a transmissão aqui, estamos com 70 pessoas acompanhando agora simultaneamente. Tem aqui comentários, Monique Azevedo, Fábio Henrique Cristóvão Alves, Fábio Turma da Madrugada, ele pôs aqui, hashtag Pirapozinho São Paulo. Campagnolo, Pipo tá aqui. Avança, a gente está falando muito de setup aqui, que você sabe que é uma das grandes dúvidas aqui do pessoal no Brasil que te acompanha e queria conhecer um pouco mais, né, do seu equipamento e do seu conhecimento que você adquiriu numa carreira, brilhante carreira que você teve e que você tem, né? E, por exemplo, uma vez eu falei com você de pneu, que eu vejo que o pneu constantemente fica numa, vamos dizer assim, uma evolução de te dar menos resistência de arrasto, mas ao mesmo tempo te dar um grip bom. E o Thunderbird apareceu, eu acredito, até um pouco mais no cenário da World Cup pelo Fumic, né, que começou a usar o semi-slick na roda da frente. E aí uma vez falou para mim, mas às vezes é muito liso, não dá, eu prefiro o Racing Half na frente. Hoje eu vejo que você aceitou o Thunderbird na frente, né, até o Maxime Marotti. O que é essa conversa de pneu que vocês têm na equipe? Assim? Como que se baseia a escolha de um pneu para uma etapa, a calibragem? A Schwalbe participa de algum bate-papo com vocês para entender a questão de aderência? Me fala um pouco dessa performance que você tem acessível ao seu alcance sobre pneus. Pneu talvez o maior dilema desde o amador até o profissional, né? E acho que sempre será. Acho que a grande incógnita do biker, principalmente do mountain biker, é a escolha do pneu, de pressão, de todo o combo que envolve. Eu comecei a testar o Thunderbird na temporada passada e acho que para você fazer a escolha do pneu vai muito além do desenho dos threads, né? do desenho do pneu, da borracha em si. O que eu considero para chegar a essa escolha primeiro, o pneu em si, obviamente, o peso do pneu, a sustentação lateral do pneu, a pressão que você pode andar com esse pneu combinado com a sua roda. Acho que esse é o grande ponto. O que o combo roda-pneu consegue te oferecer. Então, a gente começou a fazer muitos testes ano passado de resistência, de rolagem,
com pneus da Schwalbe. Eles estavam lançando uma nova linha de pneus com os compostos Adix, né, que são a diferente graduação de maciez da borracha, de gripe da borracha. Então a gente começou a testar esses pneus em situações diferentes, e a gente começou a testar o Thunderbird, que era um pneu que a gente deixava um pouco de lado, assim, era um pneu que a gente praticamente não utilizava nem na roda traseira. É um pneu semi-slick, os cravos dele são realmente muito baixos, até os cravos laterais são baixos também, não são altos. Então é um pneu extremamente rápido, mas é um pneu que teoricamente não oferece praticamente nenhum grip. E o que a gente conseguiu chegar foi numa combinação de pressão extremamente baixa. Então até 2016 eu competia com 23 libras, era o meu 23 PSI, era a minha calibragem mínima, 22.5, e hoje eu estou competindo com entre 18 e 19 PSI. Então essa redução que eu consegui chegar de pressão é o que me possibilita usar um pneu semi-slick. Obviamente isso requer do piloto mudança de atitude de pilotagem, você precisa ter consciência do quanto que você pode deixar bater o aro. Então hoje eu já ando batendo o aro com muito mais naturalidade. Quem assistiu uma prova minha de XC, muito provavelmente vai ouvir eu dando aquela pancada com aro, mas isso é uma coisa que eu venho treinando e que eu sei já o limite que o equipamento pode me oferecer sem eu furar. Então, mesmo batendo várias e várias vezes o aro no chão, né, como a gente fala, eu acabo não sofrendo um furo de pneu. Mas, enfim, são coisas que a gente tenta continuar trabalhando, e são coisas que no passado eu praticamente não investia o meu tempo e energia. E com a entrada na CFA, cada vez mais eu fui me aprofundando nisso, setup interno de suspensão, setup de calibragem, velocidade de troca de marchas, coisas que são, às vezes, detalhes que a gente deixa um pouco de lado para dar atenção a outros aspectos que nós acabamos considerando primordiais, mas que às vezes são o que realmente pode fazer a diferença de performance nos circuitos mais extremos, principalmente na Copa do Mundo. Agora, avança, eu estava lá em Lesenheider ano passado, na World Cup, e acho que foi 20 minutos antes da largada, caiu um temporal, e aí o bye-bye Thunderbird. E eu vi vocês lá numa polêmica se era Rocket Home ou até mesmo Racing Half. Numa situação dessa, que você está correndo, uma corrida que você já optou pela escolha do pneu, como foi lá para o Fumic em Mont Saint-Anne, que de repente aquela situação daquele momento favoreceu o pneu semi-slick, só que aí de repente também começou a garoar. Você pensa o quanto num resultado sólido ou o tudo ou nada na escolha do pneu? Eu geralmente sou da opção eu não gosto de ficar no meio do caminho. Acho que quando ocorre uma situação como ocorreu em Lesenhage, e que no verão europeu é muito, muito comum acontecer, então Lesenhage, a gente 20 minutos antes da largada caiu um verdadeiro dilúvio e a gente não tinha pilotado no circuito naquelas condições. Então é muito no feeling do atleta, no que ele acredita que o percurso vai se tornar, e na experiência dele com cada pneu, com cada setup de pneu. Então, por exemplo, em Lesenhage, eu lembro que o Fumic ele foi só um nível acima, né, em termos de Esse aqui passando atrás sem camisa, de cueca, o Maxime Marot, número 2 do mundo. Ele foi um nível acima em relação ao grip, ele subiu pro Racing Half. Eu subi dois níveis, eu fui pro Rocket Home, o Max também foi pro Rocket Home. Então é muito do feeling do piloto. Eu para ser sincero, em Lesenhage eu cheguei a ter uma discussão pré-prova com o mecânico de se talvez seria viável eu subir para o Nobnik, que é enfim, é um grau bem mais extremo, né, de pneus, de tamanho de cravos, de tudo. Então acho que assim, é muito do feeling do piloto, é muito da confiança que ele tem naquele momento,
E aí ele tem que fazer a escolha rápida. Acho que não é um momento para ficar muito em dilema. E às vezes você colhe um benefício ou não. No Lesenhage, por exemplo, acho que foi uma prova muito interessante, porque para mim, teoricamente, eu necessitaria de um nível a mais de gripe. Eu perdi muito nas 2 primeiras voltas, não consegui pilotar muito bem, mas o terreno secou, porque a chuva parou, enfim, 2 minutos antes de largar, e um terreno absorveu. A partir da terceira volta a condição da pista foi ficando melhor, e nas últimas 3 voltas eu consegui crescer bastante na prova, não o suficiente para fazer um resultado muito expressivo, mas eu fiz um bom resultado ainda crescendo durante a prova. Então, às vezes, o atleta tem que avaliar também em qual situação que ele ganha mais tempo, né? Se ele é um piloto talvez muito bom na lama, é melhor ele investir mais realmente num pneu que seja bom de lama, porque vai ser o período da prova que ele vai ter mais benefício. Ou se é um cara que pilota mais no seco, como é o meu caso, foi essa decisão que a gente tomou no dia. A gente foi para um pneu um pouco mais de seco, pensando na possibilidade, arriscando na possibilidade que o circuito secaria um pouco na parte final da prova e que eu poderia crescer na parte final da prova, que foi o que aconteceu, por sorte, né? Acho que isso também sempre, não dá para a gente colocar muito mérito na história. Também entra muito a questão da sorte numa hora dessa. Isso aí. Agora, lendo mais uns comentários aqui, do Alandio Santos Souza. Manda um abraço para o pessoal do pedal de Itabu, na Bahia. Moisés Pereira também faz uma pergunta: em termos de técnica de pilotagem, qual o maior ganho? Você tem algum tipo de suporte quanto isso na pista? Manda um abraço pro pessoal de Juiz de Fora. Uma das questões até que essa pergunta do Moisés pode ser caracterizada, que para mim ficou fantástico em termos de audiência para o mountain bike, foi nas Olimpíadas, que também choveu numa pista que vocês não andaram na chuva, né? Eu lembro quando um amigo meu que estava assistindo lá mandou uma mensagem e falou: tá chovendo muito e tal. Eu na hora fiquei pensando, o que vocês estavam ali imaginando daquela pista que, tava com uma lama praticamente virgem e 50 caras mais fortes do mundo lá para entrar na curva 1 em primeiro. Até o Sagan tava no meio dessa loucura aí. Como que foi a Olimpíadas nesse aspecto de mudança de pista, incerteza e também saber analisar mais ou menos qual decisão se ia tomar? Porque você já tinha sido um top 5 no evento teste, numa pista seca, bem lisa, né? Loose terrain, tipo mais ou menos talvez como Cairns, mas o que foi a Olimpíadas para você em termos dessa confusão de chuva? Para mim até eu venho trabalhando nisso, mas ainda é o meu ponto fraco, mas comparado aos atletas europeus, pilotar no molhado para mim é uma dificuldade, ou pelo menos pilotar na lama. Geralmente no molhado eu tenho bastante facilidade. Muito relacionado, enfim, com a minha criação como atleta, né? A gente tem um volume de chuvas muito grande no Brasil, principalmente na minha região, a região serrana do Rio, mas a gente não se expõe tanto a condições de lama aquosa. O Rio foi uma situação muito peculiar para todos os atletas, acredito eu, porque é um terreno basicamente construído, era uma pista com vários pontos de drenagem, então em alguns trechos do circuito só ficou absurdamente pesado. Era um terreno fofo, era quase andar numa praia bem molhada, quando tem aquela areia um pouco mais densa, assim. E acabou que alguns trechos da pista ficaram com uma lama bastante argilosa, uma nata de lama que ela era pesada. E esses trechos era o grande ponto, né? O quanto que você vai arriscar para colocar um pneu com mais gripe e passar bem nesse trecho, ou quanto que você vai andar, enfim, com um pneu de menos resistência, andar 80%, 90% do percurso bem e sacrificar a tua performance nesses pequenos trechos que a lama ficou um pouco mais pesada. Eu acho que foi legal pela prova como um todo. Acho que fosse qualquer outra prova de mountain bike seria bacana por
enfim, trazer esse elemento surpresa. Obviamente, por ser Jogos Olímpicos, eu acredito que tirou um pouco do brilho. Primeiro porque a prova seria muito, muito mais acirrada. O circuito seria talvez 2 a 3 km por hora mais rápido por volta. Então você não veria talvez o Nino ganhando com tanta facilidade, ou ganharia da mesma maneira, mas com um gap um pouco menor. Seria uma prova um pouco melhor para o Corrave, a gente teria menos problemas mecânicos. A gente teve infinidade de problemas mecânicos, né? O próprio Sagan, né? O próprio Sagan furou 2 pneus. O Sagan furou 2 vezes, ficou fora de prova. O Fontana furou uma vez, se eu não me engano. Eu furei uma vez. O Sanghese teve problemas. Simon Andressen teve problemas. Então, assim, até caras do meio do pelotão ali também tiveram muitos problemas durante a prova. Isso acabou tirando um pouco o brilho, né? A corrida ficou bem menos agressiva do que ela seria com o circuito seco. E acho que o que foi legal foi que acabou abrindo uma possibilidade também para atletas que talvez não seriam favoritos acabarem saindo com um bom resultado, ou até medalha, como foi o caso do Coloma. O Coloma, que terminou com bronze, é um atleta de calibre alto, é um cara que tem bons resultados na carreira, mas para se ter uma ideia, o melhor resultado dele no ano olímpico foi uma nona, se eu não me engano, uma nona ou uma 10ª colocação em Cairns, na Austrália, em abril. E além disso, ele não tinha feito nenhum top 10 durante a temporada e acabou saindo com bronze. Mesma coisa o colombiano que chegou em quinto, que foi um atleta bom também, mas se eu não me engano, o melhor resultado dele na temporada era um top 15 em Copas do Mundo, e acabou chegando na 5ª colocação. Então, enfim, são coisas do mountain bike, uma modalidade extremamente exposta, né, e mérito de quem consegue lidar com mais situações adversas possíveis. Acho que esse é o grande ponto dos caras que são realmente os tops com consistência, né? Conseguirem andar no clima mais quente ou mais frio, mais seco ou mais úmido, na pista seca ou na pista molhada. Essa é a grande tônica do mountain bike. O atleta não pode ser tão específico e tão estrito, ele precisa ser um pouco mais amplo. Verdade, e isso é uma coisa que a gente vai conviver o resto das nossas vidas em tentar imaginar como seria a prova se não tivesse chovido. Um dos outros, lendo mais comentários aqui, o Thiago Rodrigues, Helenildo Fernandes manda um abraço para Belém do Brejo do Cruz, Paraíba. Emerson Almeida, Força Avancini. Teve um que falou até vai Corinthians aqui, Avança. Tamanha repercussão. Eduardo, manda um abraço pessoal de Guaíba, Rio Grande do Sul. Caio Salerno acompanhando a gente aqui também. Cara, tá um sucesso esse nosso programa aqui, e eu vou para mais algumas perguntas para não te cansar também, porque você tá aí, início de semana de World Cup, eu imagino na sua cabeça quantas coisas devem estar pensando e a expectativa aumentando. A gente teve ontem a Raíza no pódio, com um incrível segundo lugar. Eu vou falar para você que é meio até chocante você abrir o Instagram e ver a Yolanda Neff, a Raíza ali num pódio. Eu falei, o que é isso? Você vê que... E a Macha em terceiro, então a gente estamos com a Raíza vindo num momento espetacular, e outra pessoa que depois da Jaqueline Mourão, né, e você, eu acredito que conseguiu emplacar aí uma história internacional no mountain bike, e num esporte, como você mesmo disse, que é muito difícil, tem muitas variáveis. Eu fico imaginando quanto você teve já de frustração com o mountain bike, ou corridas que você estava bem, que você sabia que você ia desempenhar e alguma coisa aconteceu. Uma vez você falou para mim que depois que você ganhou aquela corrida na Alemanha, na Bundesliga, em cima do Hermida, na corrida seguinte, a gente estava na maior expectativa, e você falou que parece que o taquinho da sapatilha entortou na segunda volta, aí você já não conseguia pedalar direito. Então você vê que é um esporte que toda hora tem pequenos detalhes acontecendo, mas é o atleta que sente, né? Não é, no fim, isso aí não traduz um resultado, ele traduz uma grande lição para cada atleta que tem esses percalços. Mas aí tem um outro lado, Avança, que é um lado que eu conversei muito com você uma época, que eu fiz uma dieta do gluten free, perdi 8 quilos, pra você ter noção. Nessa parte de alimentação, do mesmo jeito que a gente falou da parte da bike, do equipamento, do pneu, da libra, da coroa, da pista, né? Na parte de alimentação, você ainda continua testando novas dietas? Como que você
se vê hoje na sua nutrição? Na parte de alimentação, eu já fui muito extremo várias vezes em tentar novas dietas, novos métodos. E a grande maioria das vezes foi um pouco agressivo demais para mim. E hoje eu achei um balanço que, enfim, é o mais básico do básico, né? Eu ainda tenho algumas restrições de de algumas coisas, como, por exemplo, glúten, ou enfim, reduzo muito a lactose antes de competições. Mas a minha alimentação é bastante normal, próxima do que uma pessoa saudável come, e eu reduzi absurdamente a quantidade de suplementos que eu ingiro hoje. Então hoje eu faço pouco uso de suplementação. Basicamente o que eu faço é suplementação calórica, né, vamos dizer assim, durante os treinamentos pela facilidade de ingestão. Então são os géis carboidratos, os isotônicos. E fora isso, basicamente a minha alimentação é a base natural. Eu peguei coisas conceitos que eu seguia e comecei a tentar naturalizar um pouco mais. Isso é uma linha hoje que a própria CFA aplica, né? A própria Cannondale Factory Racing aplica. Então, por isso que eu acabei aplicando aos poucos e a resposta do meu organismo foi muito boa. Eu acabei tendo uma regularidade maior em termos de manutenção de peso, minha imunidade subiu bastante ao longo da temporada. Então, hoje o pessoal se frustra um pouco quando eu falo isso, mas a minha alimentação é realmente básica, assim, é uma alimentação muito, muito simples. Basicamente, tudo que eu tiro são de alimentos naturais. Tudo bem, agora um refrigerante de vez em quando? Cara, assim, tem coisas que você acostuma o seu organismo a se privar, né? Então, assim, por exemplo, o refrigerante tem um momento do ano que eu tomo, que é no Brasil Ride, cara, porque a última prova do ano é a prova dura, quando eu chego quente, quando chego no ponto de apoio ali, intermediário, que tem lá a maldita Coca-Cola, cara, eu mando e é a melhor coisa do mundo. Bom, naquela hora. Diferente do assim, Ravelli, né, que levava a Coca-Cola na corrida, né? Que levava a Coca-Cola na corrida. Pois acho que assim, nutrição talvez seja uma das ciências mais variáveis que a gente tem, né? Assim como o treinamento é variável, acho que a nutrição é possível você seguir caminhos e ter sucesso indo de um extremo a outro. Então hoje o caminho que eu sigo é basicamente esse. E para mim acaba sendo mais confortável também. Para o atleta que tem passaporte biológico, a gente é testado com muita frequência. Então, às vezes, você está tomando um suplemento que não é um suplemento nada demais, que de acordo com o rótulo, de acordo com o fabricante, não tem absolutamente nada proibido, mas por alguma razão ou outra pode ter uma contaminação cruzada e às vezes você tem um problema com o exame ou algo do tipo, acaba manchando a carreira do atleta por, enfim, um suplemento contaminado. Isso é de responsabilidade do atleta. Então, para mim, principalmente pela minha postura em relação ao tema, é uma coisa que eu determinei para mim, que eu me absteria, ou os suplementos que eu consumo são realmente suplementos ou mais simples, ou realmente que eu tenha confiança no fabricante, que eu saiba realmente a procedência e o gabarito da marca do suplemento, ou mesmo que seja, sei lá, um pós-treino de proteína, ou que seja um sachê de carboidrato, algo do tipo. Hoje eu sou extremamente cauteloso em relação a isso. Mas é incrível, Avança, a sua carreira, a sua trajetória, a dedicação, cara, para o público brasileiro do mountain bike, você é um exemplo de gerações. Acho que até o pessoal dos anos 90 deve olhar para você hoje com o maior orgulho de saber que foi através das nossas competições, né, Copa Internacional, competições como o Campeonato Brasileiro, moldou um atleta com a sua mentalidade, com a sua visão e que nunca desistiu, né? Você, de repente, pode até contar um pouco para o pessoal aqui da MTB 90, como é que foi aquela fase difícil que você teve, que você falou, poxa,
talvez eu tenha que brigar para o velódromo de pista, porque o mountain bike não está me demonstrando um caminho seguro. Passou 6, 7 anos desse momento, hoje você é top 4 do mundo. Indiscutivelmente, você vive numa esfera internacional do nosso esporte. Os maiores mountain bikers do mundo te respeitam, te admiram também, não tenho dúvida disso. Conta como que foi esses momentos de incerteza que o nosso mountain bike brasileiro te trouxe. Cara, isso para mim é até difícil falar resumidamente. Você, Bob, que acompanhou boa parte da minha carreira de perto e sempre me acompanhou de longe também, sabe de muita coisa e sabe dos fundos de buraco que eu já estive, né, cara? Assim, eu já tive momentos bastante difíceis na carreira e eu sempre tive um sonho, cara. Eu não cheguei no nível internacional por acaso. Eu busquei muito isso, eu batalhei muito por isso. E não foi uma coisa que aconteceu rápido, assim. Foi uma coisa olhando para trás, desde a minha primeira possibilidade que eu tive de viajar para fora do Brasil em 2006, que eu, enfim, tive uma oportunidade de passar algumas semanas nos Estados Unidos competindo road, competindo na estrada. E aí eu fui para simplesmente tentar agregar experiência. E aí no ano seguinte, com o Mundial de Mountain Bike, terminei o ano anterior no top 10. E assim, foram coisas que, enfim, eu lutei bastante, até consegui ir para a Europa em 2009. Foram anos que eu agreguei muita experiência, mas foram realmente difíceis para mim. Depois eu voltei para o Brasil, que foi o período onde a gente conseguiu trabalhar juntos. Eu fiquei 6 meses sem realmente ter o que fazer. Eu não saí de uma situação boa, fui para uma situação ainda pior, não tinha nenhum patrocinador. Num ano olímpico, eu era o segundo nome do Brasil no ranking mundial, ainda um atleta muito novo, e, enfim, com a carreira completamente instável. Isso, assim, eu já era 9 vezes campeão brasileiro nas categorias, já tinha 3 títulos pan-americanos, e a situação do mercado como um todo, do esporte como um todo no Brasil, era muito, muito abaixo do que é hoje. E eu acredito que esse meu pior momento talvez tenha sido o momento que as coisas começaram a mudar para mim e para o esporte nacional como um todo, para o mountain bike brasileiro como um todo, né? Que foi a minha entrada na Caloi, que, né, foi o período que a gente pôde trabalhar juntos. E, enfim, antes disso eu cheguei a ponderar várias coisas. Eu cheguei a pensar em largar o ciclismo, não por opção, mas não por escolha, mas por falta de opção realmente, porque eu já não tinha condições financeiras de me manter no esporte. Cheguei a considerar migrar para outra modalidade do ciclismo, quase fui competir no velódromo, foi por muito pouco que isso não se tornou realidade. Hoje provavelmente eu não estaria competindo no mountain bike, mas enfim, acabou sendo desse mau momento, acabou surgindo uma grande oportunidade, que foi a entrada na Caloi. Na sequência a gente construiu junto com a empresa o Caloi Elite Team, e a partir disso, enfim, não só a postura da empresa mudou, mas no mercado como um todo mudou. Então, na época, a gente tinha algumas marcas nacionais e nenhum atleta brasileiro era empregado por essas marcas nacionais. Hoje, as marcas da Abraciclo empregam, se eu não me engano, um pouco mais de 60 atletas. O sistema de mercado e de comércio mudou. Enfim, hoje a gente olha para o pelotão de elite no Brasil, a gente tem um pelotão realmente, né? Até os anos de 2012 para trás, até o ciclo olímpico de 2012, os atletas que realmente conseguiam chegar num nível de ter uma carreira sustentável profissionalmente, era uma meia dúzia, cara, era um nada. E eu me vejo como uma parte nos bastidores que foi muito ativa para isso. Então, isso para mim é talvez uma das maiores realizações que eu tenho na minha carreira profissional. Eu saber que, no fundo, eu forcei uma alteração no mercado como um todo. Obviamente, com várias e várias pessoas envolvidas por trás também.
você, Bob, foi uma das principais pessoas nesse processo. E hoje a gente olha para trás, aí 5 anos para trás, 5, 6 anos, e vê a situação absurdamente diferente. Você vê um cara que, enfim, em 2012 eu não estava nem entre os 100 melhores do mundo, e depois eu consegui até emplacar alguns bons resultados em provas menores, cheguei a terminar o ranking mundial no top 15, mas hoje a gente vê um atleta brasileiro, ou até mais de um atleta brasileiro, a Raíza, competindo a nível internacional e obtendo resultados expressivos, ter a mídia internacional falando do Brasil, poxa, isso para mim é incrível, não é porque sou eu, porque, assim, isso é um novo horizonte que está se abrindo para o mountain bike nacional, e, enfim, ser uma pequena parte disso é realmente gratificante. Faz valer a pena qualquer esforço que eu tenha feito, qualquer sacrifício que eu tenha feito. E, assim, eu vejo, quando eu tenho a oportunidade de cruzar com o Márcio Ravelli, com o Edvando Souza Cruz, com os caras que lutaram ano passado, e foram caras que tinham talento, que lutaram, mas que eles não conseguiram responder algumas questões, né? Do que aquela velha questão, poxa, do que falta para estar andando com os caras, né? E aos poucos a gente foi construindo a nossa cultura, a gente está construindo ainda, está nos primeiros passos disso, mas hoje a gente pode falar, poxa, não é, os caras não são de outro planeta mais, né? É muito mais palpável agora. Não que eu me veja no nível dos melhores, mas, enfim, hoje não é nenhum absurdo a gente, há alguns dias da Copa do Mundo, tá pensando em fazer um top 10, em um top 5 talvez. Isso, enfim, você tá na lista dos favoritos para um Cape Epic. Eram coisas que há pouco tempo atrás era considerada surreal para o mountain bike nacional. E hoje a gente começa a quebrar essas barreiras. E com certeza a gente tem tudo para que outros atletas aproveitem isso e construam em cima desse nível que a gente vem alcançando, e que possam realmente consolidar uma nação e não indivíduos no top mundial desse esporte que a gente ama demais, né? Agora, Avança, você falou uma coisa muito importante para mim, que foi que realmente esse seu objetivo de ficar entre os melhores do mundo, ele era uma coisa que não é que é tão difícil, mas que você acreditava desde o começo, que você, vamos dizer assim, se apaixonou pelo mountain bike. Eu acho que foi um pouco desse seu esforço, né? Você morou fora em 2009, correndo pela ISD, deve ter sido uma experiência muito difícil, se eu não me engano era na Itália. Então, assim, todas as diversidades que a sua carreira foi te colocando na frente, foi te dando essa força que você tem hoje. Então, assim, você olhar o histórico dos países do mountain bike que se desenvolveram, muitas das vezes é porque tinha um cara como você liderando o navio para atravessar o Atlântico, né? O próprio Barry Stanner que a gente falou. O cara pôs a África do Sul no cenário internacional, né? Então, assim, eu acredito que a sua dedicação, o esforço da sua família, o seu pai que teve um papel exemplar como pai na sua educação, todas as questões fora visualizações que ninguém está muito vendo, moldou um novo cenário para o mountain bike brasileiro. E isso veio do seu esforço, cara. Eu juro, eu tenho certeza, muita certeza, que cada suor que você teve até hoje em treino levou a uma construção de uma imagem melhor do esporte, entendeu? Não é porque você é o top 4 do mundo, é porque realmente, cara, você foi atrás de um negócio que é o que você falou, muita paixão pelo esporte. Então, a gente da MTB 90, até um dos responsáveis por fazer uma parte da criação da MTB 90 sem você saber, é você. Porque você liderou um momento novo para o mercado de competição de mountain bike, que fez eu, o Piva, várias outras pessoas conversar sobre um assunto como a MTB 90 e colocar de pé. Então, assim, um importante passo que você deu, várias outras situações deram atrás da sua paixão. Então, até por isso que eu falo dessa coisa de mountain bike internacional, como você referência indiscutível, para sempre vai ser, tá? Porque o top 4 do mundo realmente é muito relevante. Agora,
os novos atletas, você tem o seu projeto já, acho que no terceiro ano, Ava Project, as outras equipes também estão investindo em júnior, né? Acho que a Audax, a Sense, todo mundo está começando a investir em novos atletas, e até a MTB90 tem o Próximo Pro, que também está investindo em novos talentos para a gente chegar a, quem sabe, um DNA que tenha o mesmo amor que você teve pelo esporte, entendeu? Então, assim, para a gente, acho que começar a finalizar a nossa live de hoje, que é um momento muito legal para o canal MTB90, me fala o que você pensa do próximo Henrique Avancini no Brasil? Cara, acho que assim, olhando para os países de sucesso e para os grandes nomes da história do mountain bike, eles tiveram sucessores, né, cara? Quando você olha para a história da Suíça, o Nino é o melhor, talvez, de todos os tempos, ou está a caminho de construir essa reputação, mas antes dele, a gente teve lá no começo do esporte, Thomas Frischneck, depois a gente teve Christoph Sauce, e assim, cada um desses atletas trouxe uma quantidade de outros atletas junto com eles, que foi a possibilidade de formar gerações. Então o Nino, quando você olha para o Nino, por exemplo, ele é a quarta geração de atletas tops vindos da Suíça. Então isso é uma coisa importante da gente ponderar, né? O fator cultural das coisas. E assim, eu sempre costumo falar que as pessoas não adiantam as pessoas esperarem que eu vou ser, enfim, o próximo Nino Schurter, que eu vou ser o próximo Kurhavel, enfim. Por mais esperançosos que as pessoas sejam, por mais fé que as pessoas tenham em mim, isso é fora de realidade pensar. Mas eu costumo pensar muito também o contrário, né? Se o Nino tivesse passado pelas situações que eu passei de carreira, ele não seria o Henrique Avancini. Isso não é por mérito, não é por talento natural, enfim. É porque o processo foi diferente enfim, a minha jornada foi completamente diferente. E um atleta europeu, eu conhecendo hoje a cabeça do atleta europeu, com certeza um atleta europeu não tem o que a gente tem. Então, o que eu vejo hoje dessa próxima geração, eu vejo várias marcas investindo em atletas mais novos, vejo projetos interessantes, tenho meu próprio projeto, Calor Avancini Team, tem o Próximo Pro chegando aí, e o que eu mais valorizo nisso tudo é a possibilidade de a gente criar um processo, da gente criar a importância do que é passar pelo processo evolutivo, né? O problema histórico dos atletas do Brasil é que eles se desenvolviam já pensando em qual seria o objetivo final deles de carreira, né? Então, quando você fala, por exemplo, conversa com o Ravelli, um cara que na década de 90 era fora da curva tecnicamente. Para o nível de pilotos que a gente tinha, de equipamento que a gente tinha na década de 90, o Ravelli era assim, absurdamente alto nível mundial. Mas muito provavelmente o ambiente que ele competia, que ele vivia a vida profissional dele, moldava ele para uma direção, que era ser o melhor do Brasil. Então são coisas que o atleta não ponderava, quão importante era ele desenvolver outras coisas, outras qualidades, para que ele pudesse ser um bom atleta internacionalmente. E eu acredito que isso, aos poucos, venha sendo alterado no Brasil, né? A própria preocupação dessas marcas em desenvolverem atletas, em pensar nos atletas mais a longo prazo, em ter um relacionamento mais a longo prazo, isso é uma coisa muito boa para o esporte como um todo. Então, acredito que a gente esteja num bom caminho. E, assim, eu espero que eu seja uma referência para esses atletas mais novos. Procuro ser isso. Mas, assim, eu espero que eles tenham uma ambição de não ser o próximo Henrique Avancini ou de me deixar para trás. Eu espero que eles tenham a ambição de chegar num nível muito mais alto que eu já cheguei, que eu ainda possa chegar, enfim, que a gente realmente consiga construir um esporte competitivo mais sólido no país. E a partir de um esporte mais sólido no país,
a gente pode agregar muito para a bicicleta, que, enfim, é um instrumento que vai muito além do cenário competitivo, como a gente sabe, mas muitas das vezes, como aconteceu em outros países, às vezes o valor esportivo, através do instrumento bicicleta, pode agregar muito para o instrumento bicicleta como um todo, em termos de lazer, transporte, o desenvolvimento cultural. Então é isso, acho que tem muito ainda a ser feito, mas a gente está começando uma jornada indo para o lado bonito, talvez, da caminhada agora. Bacana, Avança, lendo os últimos comentários aqui, do Newton do Carbo, parabéns Avancini, grande atleta, parabéns MTB 90 pelas transmissões, abraço para Salinas, Minas Gerais. Pablo Couto, Sidney White entrou aqui, Ítalo Juan, Rodrigo César, muitas pessoas aqui falando do quanto você é importante para o esporte e o quanto realmente o Ava Project, até mencionaram seu pai num comentário aqui, tentando explicar um pouco do quanto as pessoas te admiram, né? Eu vou fazer uma última pergunta, Avança, porque a gente vai ter mais lives durante o ano, né? Se tudo der certo, após o World Cup, a gente consegue fazer uma para você contar um pouco como foi. Essa ficou um pouco mais longa porque, eu queria muito pôr esse programa de pé com você e poder fazer as perguntas que eu sempre quis fazer ao vivo aqui na MTB 90. E, cara, última pergunta e depois você fala o que você quiser. A gente está ao vivo aqui no Face com 74 pessoas assistindo a gente nesse momento, que é muito bom esse número, porque é simultânea essa visualização. Você vem para o Brasil para correr Araxá, certo? A princípio, sim. A princípio, eu quero correr Araxá, depois da sequência aqui da África do Sul, quero fazer Araxá. Certo. Agora, a gente viu a Yolanda Neff e a Pauline Prévost tiveram um super acidente numa etapa de cyclocross e, um acidente muito feio mesmo, as duas ali, rivais do mountain bike, se encontraram numa outra situação, num outro esporte praticamente, num drop e deu o que deu. Cara, ela correu ontem e conseguiu ganhar a corrida. Essas cirurgias de clavícula, elas hoje em dia é muito fácil voltar a pedalar 3 semanas depois, receber impacto e continuar a vida? Assim, eu, sendo sincero, não tenho muita experiência com quebra de clavículas, graças a Deus não quebrei, eu espero terminar minha carreira sem uma clavícula quebrada, mas eu acho que talvez possa ser um pouco precipitado, apesar de ser uma atleta do calibre que cara, eu acho que é uma decisão um pouco precipitada. Ela já competiu bem esse final de semana agora, venceu a prova, né, até a prova que a Raíza foi a segunda colocada e a Maja Vlaskovka foi a terceira colocada, então muito provavelmente ela andou muito bem, mas enfim, cara, eu acho que é um pouco precipitado por parte dela voltar a competir tão cedo, e a gente vê muito as mulheres de elite atuais aí da última década tendo muitos problemas com, enfim, como o mundo é hoje, né? Então acho que para uma mulher atleta atualmente é bem mais difícil. Você vê que as atletas atuais, por mais talentosas que elas sejam, às vezes elas têm muita dificuldade de se manter no topo por muito tempo. Então a gente já viu a Yolanda tendo problemas durante a temporada, isso fisicamente, né? Durante a temporada, de não conseguir andar tão bem. A gente já viu a Julie Bresser indo um pouco mais no passado, indo de campeã mundial e olímpica a ter que ficar afastada do esporte. A gente teve o anúncio recente agora da Jenny Riesweds, atual campeã olímpica, que ela está se afastando do esporte, ela está abandonando o esporte profissional nessa temporada. E as mulheres, eu tenho a impressão, pelo que eu converso com as mulheres, às vezes é um pouco de exposição demasiada. Para essas mulheres, quando elas chegam no topo, enfim, acho que para a mulher é uma coisa um pouco mais egocêntrica, né? Acho que alimenta demais o ego quando elas chegam no topo, aí é difícil demais, às vezes, para elas, se em algum momento elas saem dessa posição. Então eu vejo muitas e muitas mulheres que eu acabei tendo a possibilidade de conhecer, né, nos
no circuito mundial, a dificuldade que elas têm de serem estáveis. E, por outro lado, você vê que outras mulheres, as que são realmente estáveis, são mulheres de uma outra geração, de um tempo que a comunicação era diferente, que as coisas eram menos intensas, enfim, que a cobrança externa era feita de um modo diferente. Você vê a Ganrita com 43 anos, se eu não me engano, a Sabine Spitz com 40 e tantos, a Pendrell, que já não é tão jovem. Essas mulheres são consistentes há muitos anos, e eu acredito que muito, talvez, como tenha sido o background dela de criação atlética, realmente, né? Numa época que não tinha rede social. Então, acho que tudo isso impacta muito na formação psicológica do atleta. E as mulheres, a nível mundial, eu sinto que elas tendem a se precipitar muito, né? A própria Prevot, ela foi de um ano vencendo o campeonato mundial na estrada, ciclocross e mountain bike, para um ano completamente horrível, que ela não conseguia desempenhar, e aí depois já voltou, aí agora já está competindo as três modalidades de novo. Então, eu não sei, acho que é uma situação diferente para que eu possa analisar, até porque, né, enfim, a mulher, ela tem outras variáveis na vida que o homem acaba não tendo, mas eu acho que é o grande ponto hoje para uma mulher se desenvolver bem no mountain bike competitivo, é ela ser um pouco estável, né, emocionalmente. Acho que esse é o grande ponto. E não sei, posso estar falando alguma coisa precipitada, mas eu vejo essa decisão dela de voltar rápido demais, assim, voltar em tempo recorde, talvez seja uma tomada de decisão precipitada demais. Vamos ver, talvez o tempo mostre. Espero que eu esteja errado, né? Espero que sem dúvida, ela consiga voltar. Porque na hora do acidente ela postou dizendo que já estava fora da primeira etapa da Copa do Mundo e conseguiu fazer essa recuperação. Eu não sou médico, já quebrei minha clavícula 2 vezes, e sei que dependendo da fratura, se foi uma clean fracture ou não, se é placa ou não, qual é o procedimento, você consegue voltar rápido. O Absalom quebrou também 2 vezes recentemente, né, a clavícula. Mas, cara, para finalizar, a gente estava aqui lendo os comentários, Leandro Gui Queiroz te parabeniza pelo programa Vida de Biker. Isso é um marco para o nosso esporte, você está tendo essa exposição dentro de um canal muito reconhecido, que é o canal Off. Então, assim, parabéns a você, parabéns às pessoas que colaboraram para isso acontecer. Mais uma vez, você colocando o mountain bike num nível como tem que ser. E isso fica bem claro para mim que você não se autopromove, você realmente tem aí um marketing orgânico para promover o mountain bike. Isso, sem dúvida, é parte do seu profissionalismo, do seu jeito, né? Você pensa realmente em todos, apesar de estar aí fora do Brasil, você sempre está pensando na gente. E cara, para finalizar, você consegue mudar a câmera de ângulo, mostrar aí as bikes só um pouco, para a gente ver onde você está? Consigo, ó. Bom, a gente está aqui na casa da Cannondale. A gente tem umas bikes aqui de treino, algumas bikes de competição. Essa preta amarela é sua? Lá. Essa preta amarela é da Helen? Não, essa preta e amarela aqui bem atrás de mim é do Manuel. Tá. Guidão 760? Guidão a gente tá com 760. Tá. E pro Cape Epic a gente vai ter uma bike diferente também, que tá ali no outro quartinho aí, depois eu mostro pra vocês. Legal, avançar. Cara, obrigado por essa live, a gente vai se falando. E mountain bike brasileiro tá super feliz nessa segunda-feira em poder estar te vendo aí na África do Sul. E, fim de semana todo mundo ligado. Eu já te falei, a hora que entra o link do Red Bull TV, eu começo a analisar, a grama da pista, como é que tá. Então, tá todo mundo assim, eu acredito, esperando esse grande momento aí da abertura da temporada. Dá um último recado aí. Bacana. Pra gente. Bom, cara, assim, felizaço aí mais uma vez, né, de estar falando com vocês. Estou feliz demais com esse projeto MTB 90, esse projeto que eu pude acompanhar um pouquinho a história por trás dos bastidores aí. Fiquei realmente feliz de ser algo que veio à realidade. Mandar um abração para a galera que acompanhou a live. Eu não consegui visualizar os comentários, a gente está fazendo uma transmissão via Skype, então para mim os comentários não chegam. Então, abração para todo mundo que comentou.
E é isso aí. Nesse sábado agora, até legal a gente lembrar, a prova a primeira etapa agora da Copa do Mundo é no sábado, não no domingo, como geralmente acontece, às 14h50 horário da África, então são 9h50 horário de Brasília. E é isso, acompanhem. Falando da Copa do Mundo, o circuito é muito legal, é um circuito que talvez vá oferecer uma possibilidade diferente de resultados. A gente está passando por uma seca severa aqui na região, então o calor e o pó na pista provavelmente serão fatores decisivos na competição. É uma prova em março, no começo de março, isso altera muito a preparação dos atletas. Tem sido um ano, principalmente para os europeus, de muitas mudanças, já que nos últimos, se eu não me engano, 5 anos, a Copa do Mundo começou só em maio, a não ser em 2016, quando começou no final de abril, final de abril. Então, a Copa do Mundo está começando bem mais cedo do que geralmente acontece. E isso pode abrir possibilidades bastante interessantes. Então, acho que vale muito a pena acompanhar. O circuito, como eu falei, é espetacular, um circuito diferente dos circuitos europeus, com trechos bastante físicos, mas com a rolagem boa. Então, um terreno mais duro, um pouco mais compactado, com uma nata de pó fino por cima. Então, acho que a gente pode esperar duas coisas: muitas quedas nesse percurso e variações de ritmos muito agressivas. Então a gente vai ver muito provavelmente atletas começando bem e terminando mal, atletas começando mal e terminando bem, e provavelmente eu acredito que será uma prova, uma disputa um pouco mais próxima do que geralmente é uma Copa do Mundo na Europa, por exemplo. Então é isso, torçam por mim, torçam pela Raíza, outros atletas brasileiros também que talvez venham para a prova, não tenho a confirmação ainda, mas com certeza a gente vai fazer o máximo para representar bem o nosso país. Quem sabe aos pouquinhos eu não vou subindo mais no ranking. Meu objetivo aí para essa primeira prova é bater a minha melhor marca na Copa do Mundo, então espero estar brigando aí dentro do top 10. Vamos ver como é que as coisas vão, mas a sensação é bastante legal no momento. E é isso, espero fazer uma boa prova, contando com a torcida de vocês. Grande abraço, valeu demais, galera. Muito bom falar com vocês. Isso aí, obrigado aí e fiquem ligados na MTB 90.